quero entender, né, como é que está os paralelismos e a distribuição de padrões métricos na obra dos Sertões de Euclides da Cunha. O caso do Euclides da Cunha, que você acaba de mencionar, que é um projeto que nós desenvolvemos um orientando comum, que é o Ricardo Carvalho. Deixa eu falar rapidamente sobre ele, porque ele tem a ver com algo que tem imensa aplicação na área de humanidades, em comunicação, letras, literatura, artes, etc., e que está relacionado à detecção, um certo tipo de diagnóstico, né, que é o aparecimento na prosa de estruturas profundas, que a prosa parece se comportar de modo muito mais, com um padrão muito mais, pelo menos na superfície, muito mais bem comportado do que a poesia, do que a poesia verbal, onde os chamados paralelismos criam é quase uma máquina de recursão de estruturas que se repetem em muitas formas, rítmica, prosódica, fônica, na forma de encontros de sons que a gente chama de rima, etc. O que nós desenvolvemos é um sistema capaz de identificar na prosa literária e não literária, a prosa referencial, né, a prosa corrente, estruturas profundas. Esse é um projeto... Maives, ele foi desenvolvido, ou ele está sendo desenvolvido em colaboração com o nosso pós-doc, que é o Ângelo Lola, e da computação da Universidade Estadual de Feira de Santana. O Maives é uma ferramenta computacional desenvolvida para fazer mineração de estruturas de versificação que estão escondidas sobre a prosa literária ou referencial, em língua portuguesa. Trata-se de um projeto muito original, considerando qualquer língua natural ou tradição literária em qualquer idioma. Que parece muito mais, enfim, com foco na pesquisa pura, totalmente exploratório, interessado na descoberta de um certo fenômeno na prosa literária em língua portuguesa. E eu queria saber de você, assim, se você consegue, por exemplo, ao desenvolver um projeto desse que começou com uma indagação exploratória e muito especulativa, baseada naquilo que um certo poeta e tradutor, que é Augusto de Campos, havia identificado há 20 ou 30 anos atrás, na prosa de Euclides, se você consegue vislumbrar imediatamente aplicações que estão mais relacionadas ao mercado, aos interesses de mercado, ou aos interesses de... enfim, como ferramenta tecnológica para ser utilizado. É interessante comentar sobre isso, porque, primeiro de tudo, nós temos que entender, talvez, o que é mercado, né? Boa. Talvez a própria palavra mercado, na verdade, remete a um lugar de troca, né? O mercado é um lugar onde se troca, né? Se troca coisas por coisas, né? Tipicamente, quando a gente fala de mercado, obviamente, as pessoas estão trocando, né, dinheiro, né, moeda, né, que pode ser em papel hoje também eletrônico, né, por produtos, né? Antigamente isso era feito, por exemplo, por escambo, né? Você trocava produto por produto, né? Então o mercado é um lugar de troca, né? E além de tudo, a gente tem que imaginar que esse mercado ele não é simplesmente falar de dispositivos eletrônicos computacionais, né? Ou um carro, ou comida no supermercado, né? Nós temos também, consumimos também no Brasil e no mundo inteiro também o próprio mercado cultural, né? Então a cultura, né, e o consumo da cultura é parte do nosso mercado também. Então as pessoas compram, né, livros, as pessoas compram ingressos para shows, né, as pessoas assistem lives, né, na internet, né, então o mercado cultural também tem um papel muito grande, assim como as pessoas consomem também a mídia da imprensa, né, então o jornalismo também é parte desse consumo. Por que eu toco nisso, né? Porque, obviamente, o trabalho que nós estamos desenvolvendo, ele está relacionado, novamente, com o fenômeno de linguagem, né? E a forma da linguagem ser expressa, né? E nesse caso, particularmente, ser expressa de forma escrita, né? Depois a gente pode conversar sobre a forma oral também, né? E o que isso tem a ver. Mas nessa forma escrita, então, os autores, de alguma forma, eles geram um retrato ali naquela obra escrita, que tem diversas camadas, provavelmente, de complexidade de fenômenos acontecendo, né? Talvez, se a linguagem ou esses fenômenos ocultos que você comenta não estivessem todos presentes ao mesmo tempo na obra dos Sertões de Euclides da Cunha, talvez o impacto cultural que ele tivesse, né, e o número de livros, e o número de estudos, né, e o movimento que se gerou, o impacto que se gerou no movimento cultural e todos os fenômenos derivados disso não tivesse ocorrido, né? Então, me parece que, né,
isso é obviamente uma suposição, de que a presença desse fenômeno de alguma forma enriqueceu culturalmente aquela obra e o valor cultural dele, e também, obviamente, o valor de mercado que eventualmente ele está associado com aquilo dali. Então, obviamente, por um lado, fazer um processo analítico, né, de entender o que está por trás daquilo ali, pode ajudar a tentar explicar, né, qual é o grau de complexidade e o que é encontrado em algum tipo de obra, que não é encontrado em outro tipo de obras, que pode eventualmente aumentar o valor, né, que a sociedade tem para aquela obra. Por outro lado, né, se a gente consegue fazer o processo analítico, a gente pode eventualmente também, se eu consigo fazer um analítico, começar a pensar também no sintético, né? E aí entra um outro trabalho que nós estamos desenvolvendo também junto, né, que é o Propoi, que a gente, a partir das sentenças métricas identificadas num texto em prosa, a gente começa a trabalhar com geração de poemas, né? Obviamente, trabalhando com um fenômeno aí com alguns critérios, né, relativamente, talvez, para alguns superficiais, mas que já geram uma certa riqueza do ponto de vista métrico e rítmico, né? Então, imaginar que as máquinas, novamente, entrando naquela comentário que a gente teve, as máquinas poderem dialogar com o ser humano, né? Será que elas podem dialogar conosco através de poemas? Né? Será que é necessário que elas dominem também esses outros aspectos, né, da linguagem? E parece que além da conversa trivial, né, do bate-papo mais comum, mas também possa subir para esse nível. Então, existe uma área na computação conhecida como geração de linguagem, né? Então, a gente vai estar falando desde fenômenos como tradução. Essa tradução pode ser de uma língua para outra, até intersemiótica, né? Então, será que eu posso também fazer coisas desse tipo, né, a partir de um tipo de mídia, transformar para outro tipo de mídia? E isso tem valor, né, para o mercado, tanto é que nós temos diversas formas de expressão, né, através de linguagem ou de formas, né, casadas com a expressão linguística também, né? Então, isso é possível que isso tenha um valor. Qual é o tamanho do valor que essa informação tem, essa descoberta que nós estamos tendo, vai ter para o mercado tecnológico? É uma agenda futura, né? Assim como nós estamos tateando ainda no fenômeno métrico, a gente vai estar mergulhando em outros fenômenos também, né? Então, obviamente, ninguém vai ler um romance que não tenha nenhum apelo emocional. Mas o quanto de emoção, por exemplo, tem num romance é algo a ser avaliado. Qual é a receita de um romance de sucesso? É algo a ser avaliado. Que talvez os computadores possam ajudar um pouco também. Relacionado à produção intelectual brasileira, como é que ela se comporta com relação àquilo que acontece no mundo, em termos de produção científica, publicações acadêmicas, etc.? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. E queria saber também de você onde é que eles estão atuando. Basicamente, onde esses cientistas, quem produz conhecimento, informação original, etc., onde eles estão atuando? E se há diferença entre as regiões onde eles estão atuando no Brasil e fora do Brasil? Se é mais na universidade, mais no mercado, nas empresas? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque a gente precisa entender, como eu já comentei, que o processo de inovação está associado também com o processo de geração de conhecimento, né? Se eu quero produzir alguma coisa nova, normalmente isso pode estar associado com conhecimento novo. Eu preciso de conhecimento novo para gerar alguma coisa nova. E como é que está o cenário de produção de conhecimento no Brasil? Talvez seja uma pergunta, né, eu acho que é pertinente para poder a gente falar um pouco sobre isso. Eu vou colocar um slide aqui rapidamente para poder mostrar algumas informações sobre como é que está esse cenário aqui no nosso país. Então, o que temos aqui, né, é uma parte de um relatório do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, sobre a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para, né, o período de 2016 a 2022, e aí um trecho destacado, né, colocando que é na universidade, né, que se realiza a maior parte de pesquisa no Brasil, né, no nosso país, e especialmente a universidade pública, né? Então, a responsabilidade que cai em grande parte nisso, nossa realidade, é que a universidade pública que produz conhecimento, né, largamente aqui no nosso país. Então, nós temos aí um cenário que apontava em 2014 para um número de cerca de 84 mil docentes, né, nessas universidades públicas e privadas, né, e que boa parte do vínculo desses docentes, é na área nas instituições públicas, sejam federais, estaduais, né. O que a gente tem, né? Se a gente pegar o cenário do número de artigos publicados dos países, né, a gente obviamente vê lá no topo, né, dos Estados Unidos, com um montante acima de 2 milhões e 500, né, que obviamente está muito à frente, logo depois a China, mas se a gente observar o Brasil está lá mais ou menos em 13º, segundo um relatório que saiu aí da Clarivate, né, de 2011 a 2016,
com 250 mil. Mas note que o Brasil, por exemplo, está à frente aí da Holanda, da Rússia, da Suíça, etc. Né? Obviamente, em termos populacionais, a gente não vai fazer essa conta, né? Mas você pode imaginar que o Brasil tem uma potencialidade maior. Mas ainda assim é um número respeitável, né? Falar em 13º. Uhum. Por outro lado, o que a gente vai observar é que esses doutores, né? E aí eu vou falar não só de doutores, mas doutores e mestres, né? Que é o pessoal mais qualificado. A partir aí, são números da distribuição percentual de empregados entre mestres e doutores titulados no Brasil, a partir de 96, né? Usando dados de 2014, né? Ou seja, até 2014, como é que estava o cenário. E a gente vai notar que, por exemplo, os doutores, que é a linha vermelha, majoritariamente aí estão na administração pública, né? E na administração pública, principalmente nas universidades federais. Parte deles também está na administração pública estadual, e aí associado a universidades estaduais, né? E temos aí um percentual relativamente pequeno, lá, a gente olhar em entidades empresariais, privadas ou estatais, né? Então, é muito pequena a presença de doutores, né? Se a gente olhar para mestres, a gente já nota que a presença de mestres em instituições privadas já é um número um pouco maior, né? O sistema universitário, obviamente, valoriza a progressão dos mestres ao título de doutor, né? Mas a gente nota que ainda existe uma proporção muito grande ainda desses acadêmicos na esfera universitária, né? O que isso muda, né, em relação a outros países? E aí, pegando aqui uma comparação com os Estados Unidos, né, nesses dois gráficos colocados, a gente nota, do ponto de vista absoluto, o número de doutores que o Brasil tem nas universidades, né, em relação ao número de doutores que os Estados Unidos, por exemplo, tem nas universidades, não é um número tão diferente, né? Estamos falando aqui de 110 mil no Brasil e 125 mil nos Estados Unidos, né? Mas se a gente notar a área em verde, que é a presença desses doutores na área privada, a gente vai notar que isso é o majoritário nos Estados Unidos, né? Provavelmente passando aí de perto de 80% esteja no setor privado, enquanto o majoritário aqui no Brasil está nas universidades, né? Então, o nosso país, o que nós temos é um cenário onde temos um relativamente número razoável de doutores até no sistema universitário, mas não conseguimos produzir doutores suficientes para o serviço, as atividades privadas, né? E isso pode estar envolvido desde institutos de pesquisa privados até as próprias empresas, né? Os centros de pesquisa dentro das próprias empresas também. Isso, obviamente, não é uma questão só de produzir doutor, né? Mas, obviamente, as empresas também têm interesse em contratar esses doutores eventualmente formados, né? Mas é alguma coisa que aponta. E se a gente olhar também o Brasil, eu comentei que o Brasil está em 13º lugar no cenário de doutores, de produção de artigos científicos no mundo, né? Mas se a gente olhar o índice de inovação, o ranking brasileiro, né, no índice de inovação, o Brasil ocupa a posição 66, né? Então, atrás de muitos e muitos e muitos países, né? Então, temos uma disparidade, né? Estamos no 13º em número de artigos científicos e estamos na posição 66 em inovação, né? Isso é culpa da universidade? É óbvio que não pode se dizer que é culpa da universidade, né? Que o sistema, né, brasileiro ainda não favorece a inovação nas próprias empresas, que demandaria que essas empresas, por exemplo, contratassem esses doutores. Existe um dado interessante que acompanha esses relatórios e que diz respeito ao índice de impacto dos artigos brasileiros. Que, embora o Brasil esteja muito perto dos 10 maiores países em termos de produção de artigo, isso é certamente resultado de uma enorme pressão que os programas de pós-graduação sofreram dos principais órgãos de fomento na última década, na última década e meia, pelo menos, ou 2 décadas. Entretanto, o índice de impacto, quer dizer, os fatores de impacto, a medida dos fatores de impacto nas comunidades científicas é muito menor. Está muito mais perto do 50º, alguma coisa. Isso pode ser uma correlação interessante estatística entre o fator de impacto dos artigos e certo... Eu sei que não é só devido a isso, né? Mas, enfim, a gente está medindo quantidade de artigos. Se for medir a inovação que está correlacionado, né, em termos de informação original dos artigos, não está certamente entre ou próximo dos 10 maiores. Assim, está lá atrás. Essa é uma discussão importante que o Brasil precisa fazer. Então, você estava comentando, obviamente, da pós-graduação, também tocou no assunto, porque se a gente fala que boa parte da produção científica brasileira é feita na universidade, dentro da universidade, onde é que ela acontece? Acontece através da pós-graduação, né? Então, a gente pode ir descendo e localizar a pós-graduação brasileira como sendo o centro, talvez, principal de produção de conhecimento aqui no nosso país. E isso se desdobra em artigo científico. Agora,
como é que funciona o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro, né? Nós temos, né, as instituições de ensino com seus programas de mestrado e doutorado, e temos, por outro lado, um órgão federal chamado CAPES, né? É uma coordenação que cuida de fazer avaliação desses programas, né? É reconhecido internacionalmente o sistema de avaliação brasileiro de pós-graduação como sendo uma referência importante, né, que conseguiu, de fato, estruturar, né, e uniformizar a qualidade da pós-graduação brasileira. Mas, por outro lado, existe um certo dirigismo que acontece, talvez não com um efeito, né, que foi pensado originalmente na hora de estabelecer uma certa política, mas que acontece no sentido de que os programas de pós-graduação acabam correndo para ser, eu preciso fazer o que o sistema de avaliação me cobra, e não vou fazer mais do que isso. Por que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a discussão, né? Porque o sistema brasileiro de avaliação de pós-graduação passou por diversas transições, né? Uma dessas transições, eu mostrei ali um retrato particularmente de um relatório, né, em um determinado ponto do tempo, né, mas se a gente for analisar o gráfico ao longo do tempo, o número de publicações brasileiras, né, e obviamente em periódicos internacionais, né, isso vem crescendo ao longo do tempo, né, inclusive em periódicos de impacto. Quando eu falo periódico de impacto, eu estou dizendo que as citações vêm para o periódico, né, mas o que você comenta, que é verdadeiro, é que as citações estão vindo para o periódico, mas não necessariamente estão vindo para os artigos brasileiros. Né? Então, a revista é muito importante, é uma revista que tem um critério muito alto, mas não necessariamente a ciência brasileira está recebendo todas essas citações. Por que isso se deve? Porque houve uma supervalorização de que o importante era publicar o artigo e não obter impacto através do artigo. E aí se descobrem atalhos, né, no sistema científico e por conta da forma como nós somos avaliados na pós-graduação, de que o que importava é a quantidade de artigos publicados em certos periódicos. E ninguém nunca fez a pergunta de avaliar essa produção científica, de fato, está tendo impacto para a comunidade científica, que é outra coisa importante. Eu tenho diversos tipos de impacto da ciência. Eu posso ter um impacto na própria comunidade científica, no sentido que aquilo é importante, a comunidade reconhece e, por isso, por exemplo, começa a citar, porque gerou um conhecimento importante que vai mudar muitas coisas, né, isso gera impacto. Mas, obviamente, a gente pode falar também de impactos de outros tipos, né, que também nunca foi avaliado e nunca foi, né, colocado, e isso está começando agora, né, que, por exemplo, o impacto social. Né? Então, se o programa de pós-graduação produz conhecimento novo, esse conhecimento novo é importante para gerar impacto social, será que isso é algo importante para poder dizer que aquele programa de pós-graduação é bom também? Isso nunca foi avaliado anteriormente. Então, a partir de agora, começa a aparecer na estrutura de avaliação esse tipo de impacto. O que acontece é que os programas não estavam acostumados com isso. Eles precisam de tempo para se adaptar, assim, olha, como se diz, a nossa política agora vai começar a ser multidimensional. Nós vamos avaliar impacto também social e impacto econômico. De repente tem um programa de pós-graduação em uma certa área da biotecnologia, né, que conseguiu gerar diversas empresas novas, né, filhas desse programa de pós-graduação, mas aquele programa de pós-graduação não está conseguindo publicar ao mesmo tempo uma quantidade gigantesca de artigos científicos. Será que esse programa de pós-graduação é pior? Não, ele tem uma característica diferente. O conhecimento que ele gera está ajudando a fazer isso, que é o impacto econômico, que é o impacto social, que é o impacto científico. Então, assim, a avaliação multidimensional seria muito mais, digamos assim, mais justa com o país e com a política de desenvolvimento do nosso país, econômico, social, ambiental e outras agendas que o país possa ter, para além obviamente, do científico. Não é ficar com uma coisa ou outra, é ficar com todas elas ao mesmo tempo, né? Então, isso que você comenta é importante, porque a gente, às vezes, não tem noção de qual é o papel que a ciência pode ter para o desenvolvimento do país, né? E ele pode ir para o setor produtivo, ele pode ir para a própria ciência, ele pode ir para a sustentabilidade, ele pode ir para o impacto social, né? E nós precisamos, na verdade, colocar tudo isso dentro de um sistema único de avaliação. Né? Se esse tópico é muito crítico, e se as formas de abordar esse tópico são ainda são bastante imprecisas em termos de quantificações eficazes, no ambiente científico, imagine, então, num ambiente de humanidades relacionado às artes, em que, por exemplo, assim, eu devo medir agora qual ou como fazer isso, como medir ou como adaptar a ideia de impacto sobre uma comunidade específica de obras ou de peças ou de dispositivos que não têm patavina a ver com publicação em journals e coisas desse tipo. Então, eu estou pensando, por exemplo, em obras exibidas em concertos, em traduções criativas realizadas
muitas vezes, processos que são bastante demorados, né? A montagem de uma ópera, ou a montagem de uma... ou a finalização de uma tradução de obra literária, cujos impactos não são, obviamente, assim, não, eles não estão imediatamente disponíveis, assim, quando se fala da... Muitas vezes isso dura muito tempo para ser estabelecido, e em outros casos não são estabelecidos utilizando regras bastante consolidadas em bibliometria, etc. Então, isso ainda é um problema mais grave quando nós falamos em algumas áreas das humanidades, particularmente, né, essas que eu acabo de mencionar, né, nas artes, literatura, coisas assim. Isso é importante, porque eu acho que isso por si só é um problema científico também, né? Essa sua própria pergunta, eu acho que é uma pergunta científica, no sentido de, se não temos resposta, então precisamos avançar nosso conhecimento sobre este item também, né? Exatamente. E aí, quando você comenta sobre isso, é uma questão, talvez, sobre a discussão sobre como avaliar, né? E essa avaliação deveria ser necessariamente baseado em indicadores e métricas numéricas, ou podemos avaliar de outra forma, né? Uhum. Obviamente, quando existe uma certa tendência de buscar as métricas pela sua objetividade, né? Busca o número, mas assim, o número por si só, sem contexto, também, obviamente, vai ficar uma coisa meio estranha, e talvez isso aconteceu um pouco com o Brasil. Buscamos o número sem avaliar o contexto do número, né? O que significa aumentar o número de publicações de artigos científicos, né? E, além disso, conseguimos aumentar o impacto, o volume de artigos científicos, mas não conseguimos crescer em inovação. Então, assim, por que nós conseguimos avançar em conhecimento, mas esse conhecimento depois não se reverte em nada de termos de inovação aqui para o nosso país? Ou, desculpe, nada não, para ser ajuste, né, assim, pouco, né, para o impacto que poderia ter para o país. Muito menor, né? E, assim, por exemplo, no caso que você cita, né, os casos que você cita, obviamente, a tendência talvez é avaliar, inclusive, critérios, né, qualitativos e menos quantitativos, né? Então, será que eu não posso, eventualmente, fazer outro tipo de narrativa para justificar isso, né? Que é uma coisa nova, né? Porque o grande dilema do qualitativo é a subjetividade. As pessoas têm medo da subjetividade porque acham que a subjetividade pode ser usada para o mal também, né? Já que é subjetivo, eu posso emitir minha opinião e dar usar minha visão de mundo, né, para poder avaliar, né? Ou posso simplesmente agradar o meu grupo, né, e tentar derrubar os outros grupos, né? Então, é preciso descobrir, precisa ter uma honestidade no sistema também, nesse sentido, de que como é que a gente vai ser essa avaliação. Por outro lado, nós estamos acostumados de fazer avaliações qualitativas, né? Quando um projeto científico, por exemplo, é avaliado, tem alguns critérios objetivos, mas tem muitos critérios qualitativos, né? Se alguém vai avaliar, né, a pergunta científica está bem colocada, se a metodologia faz sentido para aquela pergunta, né? Se o impacto possível daquele projeto, normalmente não está buscando números, né? Nós fazemos uma avaliação muito mais qualitativa do que uma avaliação quantitativa disso. Mas precisamos crescer também para esse fim, né? Eu acho que o ponto final, a lição principal é assim, o Brasil precisa descobrir como este corpo de conhecimento que vive avançando aqui no nosso país pode ser utilizado para impactos econômicos, para gerar inovação tecnológica, para gerar impacto social, para gerar impacto cultural, né? Como é o caso, por exemplo, dessas obras e dessas contribuições que você coloca também. Acho que é isso aí, né? Deu.